Deus colocou no meu coração um tema e meu corpo tremia. De manhã, eu mandei mensagem para a Michelle e falei: minha filha, ora, porque eu nunca senti meu corpo tremer tanto com um tema do jeito que eu estou tremendo hoje. E eu sei que não é tremer de medo, não é tremer de não falar aquilo que Deus tem para falar, porque Ele fala, Ele usa as nossas bocas, usa os nossos gestos, Ele fala aquilo que Ele tem para nós. Mas o tremer era porque eu sentia a presença de Deus quando eu começava a estudar o tema, quando eu começava a pensar no tema. E eu sabia que era algo de Deus para nós. Era algo que Deus tinha falado ao meu coração, porque Ele precisa que nós estejamos atentos àquilo que Ele quer tratar hoje. E a palavra que Ele nos colocou no meu coração, que Ele tem para nós hoje, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Depois vai estar capítulo 2, versículo 12, e capítulo 3, versículo 17. Primeiro vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. São 3 passagens que nós vamos ler antes de começar a nossa ministração. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Vamos lá agora no capítulo 2, versículo 12 até o 17. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozinhando a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, enfiava na travessa ou panela, ou caldeirão ou marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: queima-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres. Então ele dizia: não, hás de dar agora, senão eu tomarei à força. Era um grande pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. E no capítulo 3, versículo 17 e 18, Eli perguntou: que falou o Senhor? Não o escondas de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me esconderes alguma coisa de tudo o que falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse Eli: é o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. Até aí, queridos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa casa, em tudo que o Senhor tem feito em nossa família. Deus, eu te peço, Senhor, usa a minha boca, meu Deus, como instrumento. Usa a minha vida como instrumento. Que não seja mais eu, mas o Teu Espírito, meu Deus. Mesmo que eu tenha feito esboço, que eu tenha estudado, que eu tenha orado, sem o Senhor, meu Pai, nada funciona. Sem o Teu Espírito, nada funciona. Sem a revelação de Ti, nada funciona. Então eu te peço, Deus, faça que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Eu te peço também, Senhor, dê ordem aos Teus anjos, que eles possam estar acampados em volta dessa igreja, em volta de nossas casas, para que nenhuma palavra seja roubada daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, repreendemos todos contra-ataques das trevas contra nós, e que nós possamos sair daqui cheios e vivendo tudo aquilo que foi ministrado nessa noite, em nome de Jesus. Queridos,
É um tema um pouquinho delicado. Eu acho que isso também era um dos motivos que eu sentia uma pressão diferente. Deus, Ele quer nos tratar hoje, e Ele usa como referência um grande homem. Um grande homem. Eli era um grande homem, mas ele foi um fracasso como pai. Forte, né? Eli era um sacerdote, grande homem, mas um fracasso como pai. E eu aprendo que a gente tem que receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, para a gente poder ser sábio, cada vez mais ter sabedoria. A sabedoria para mim é aprender com o erro dos outros, e não aprender com o próprio erro e sofrer na própria pele. A gente às vezes aprende quando a gente erra, mas o sábio aprende vendo o outro errar. São duas formas de aprender. Eu prefiro ler a história de Eli e falar: eu não quero ser igual a Eli, eu não quero cometer os mesmos erros de Eli, e eu aprender com isso e não cometer isso, do que eu cometer o que ele fez e aprender da pior maneira possível. E Deus, Ele dá uma responsabilidade para nós. Eu vejo aqui muitos pais e mães de família, muitas pessoas responsáveis pelo seu lar. Ele dá uma responsabilidade que o mundo hoje quer destruir, que é a paternidade e a maternidade. O inimigo de nossas almas, ele tem a função de destruir a família, de destruir o exemplo dentro de casa, de destruir a referência dentro de casa. Se a gente acordar um pouquinho, a gente vai ver que muitas vezes os nossos filhos têm referências diferentes daquilo que nós tivemos dos nossos pais, nossos avós, e a criação, ela está se sucumbindo, quanto mais distante, melhor. Eu estava lendo uma reportagem sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem uma forma de conduzir a adolescência para a juventude e aí até o jovem ficar adulto. O que os Estados Unidos faz? Eles pegam aquele jovem que passa numa faculdade, por mais que o pai more perto da faculdade, por mais que o pai tenha condição de ir e voltar todos os dias, o aluno mora muitas vezes na faculdade. Ele fica distante dessa paternidade, dessa maternidade, dessa convívio familiar. E o mundo hoje, o Brasil hoje está vivendo uma guerra contra as nossas crianças. Se você for pensar hoje, aquele conteúdo que era livre, que tinha aquele Lzinho de censura, hoje até esse conteúdo está perigoso para os nossos filhos. Até esse conteúdo está levando as nossas crianças a cometer erros, porque eles perdem a referência do pai. E voltando agora para Eli aqui. Não só Eli, mas muitos homens da Bíblia eram grandes homens, mas eles eram fracassados como pai, como ensinadores, como exemplo de pai. Estou falando pai, não estou falando de líder aqui. E até nos nossos dias é muito difícil a gente se colocar como um padrão, né? Ah, eu sou padrão. Se você olhar para a minha vida, eu sou o pai exemplar. Eu sou isso e aquilo, porque nós somos defeituosos. Nós somos pecadores, nós temos defeitos. Nós não somos perfeitos. A gente vai cometer algumas vezes alguns erros. Abrindo um parêntese aqui, como o pastor falou, tem meu sogro e minha sogra aqui nos visitando. Esses dias para trás, eu estava lá em casa, deitado com o Arthur. Ele deitou no meu colo, no cantinho do sofá. Aí eu brinquei com ele, abracei, beijei, e nós dois vendo televisão. Aí ele do nada olhou para mim e falou: nossa pai, você está cada vez mais perto de mim. Aí eu olhei e falei: mas quando eu pensei, nem quando eu estive longe. A gente não percebe, gente. Às vezes a gente troca a responsabilidade de estar perto, muitas vezes por um celular, muitas vezes por um programa na televisão, muitas vezes por alguma ocupação diferente dentro de casa, e aí os nossos filhos cada vez mais vão perdendo a referência. Quando ele falou aquilo para mim, me deu um sinal de alerta, para mim começar a rever aquilo que eu estou sendo dentro de casa com ele. Por mais que a gente é muito junto, é só nós três, só eu, Michele e ele, mas
ele sentiu alguma falta, alguma hora. E na hora que ele percebeu que foi um pouquinho diferente, ele, nossa pai, a gente está mais perto agora. Eu falei, mas a gente nunca esteve longe. Aí eu falei, a gente nunca esteve longe, filho. A gente vai estar sempre perto. Vem cá, abraça o pai, que não sei o quê, e abraça. Mas aquilo me despertou. São épocas diferentes da nossa para a de Eli. São épocas diferentes da nossa para os nossos pais e avós. Antigamente, os nossos filhos chegavam na casa dos avós, a primeira coisa era chegar e beijar a mão e falar, benção avô, benção pai. Às vezes hoje o nosso filho entra na casa dos avós, passa direto e não fala nada. E a gente nem percebe quando a gente perdeu isso. Quando isso foi perdido no mundo. Quando isso foi perdido na nossa casa. É diferente. Eu sou de uma geração que eu e mais um neto de mais ou menos uns 15 eram os únicos que beijavam a mão da minha avó. Ela falava, não era eu e nem ninguém, porque a gente não estava sempre o tempo inteiro. A gente chegava lá, a primeira coisa era beijar a mão dela, benção, avó. É eu e mais um só que fazia isso. Os outros todos só iam na casa dela, às vezes, para querer alguma coisa em troca. E mal falava benção, mal beijava. Então assim, quando que foi perdido isso? A gente tem que rever, para que a gente possa mostrar para os nossos filhos a importância de ser referência para os filhos deles. Porque se na nossa geração está assim, como vai ser a geração dos netos, dos bisnetos? Aonde vai parar isso? Cada vez mais o distanciamento. Quanto mais tecnologia, menos convivência, menos a proximidade. Quanto mais tecnologia, as pessoas vão ficando cada vez mais distantes. Imagina, queridos, você na sua casa, e às vezes você fica um tempão sem conversar com seu filho, ou vice-versa, seu filho conversar com você, porque a correria do dia a dia, faculdade, escola, trabalho, igreja, ministério, obra de Deus, e aí o seu filho vai cada vez ficando mais distante, você na correria do dia a dia, porque tem que fazer tudo. E a distância vai ficando cada vez mais longa, e ele vai perdendo a referência. Vamos lá, Eli cometeu algumas negligências em criação aos filhos dele. Mas a gente vai olhar aqui que Eli era um grande líder para o povo. Ele governou durante 40 anos em Israel, está no capítulo 4, versículo 18, que ele governa durante 40 anos, parte B somente. Além disso, também tem os filhos, Ofni e Finéias, não, quer ver um pouquinho antes, aqui, está embaixo. Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou o pescoço, e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. Então Eli era um grande líder. Ele se sustentou durante 40 anos. Ele era um cara muito preocupado com os afazeres do dia a dia. Ele não só liderava o povo de Israel em relação às coisas de Deus. Não estou falando que as coisas de Deus vai tomar o seu tempo, que você não vai cuidar da sua casa. Não é isso. Não confunda o que eu estou falando aqui. Eu estou falando que ele governava, não, ele era um juiz. A pastora falou sobre um juiz aqui, né, pastora? Eli também era um juiz. Ele era um juiz tanto para as coisas espirituais, quanto para as coisas físicas. Ele era um juiz para as coisas da terra, celestiais. Ele era o cara que falava com Deus e recebia do povo para Deus. Era um cara que recebia de Deus para o povo. Ele tinha vários afazeres como função de liderar o povo de Israel. E esse tempo todo que ele fazia isso, fazia com primor, com obediência, com dedicação, senão ele não ficava 40 anos liderando aquele povo, não só para as coisas de Deus, mas para as coisas do povo. Imagina, queridos, chegava vários tipos de audiência para ele resolver, e às vezes era com Deus, às vezes não era com Deus, era com ele mesmo. E isso daí foi cada vez mais distanciando Eli dos seus filhos. Tinha tudo para ser um bom pai. Ele era referência para o povo, para aqueles que ele governava. Ele era um cara com credibilidade. Ele era um cara que tinha uma experiência de vida.
ele já tinha vivido várias coisas na vida dele, ele tinha muito a agregar à vida dos filhos, mas ele não viu o tempo passar, ele não viu que a banda voou para ele e os filhos se perderam. Na hora que ele acordou, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, aí já tinha passado. No capítulo 2, versículo 11, a palavra fala que então Eucana foi-se a Ramá para sua casa, mas o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Então Eli era crente, ele era um servo de Deus, era um cara que servia a Deus como sumo sacerdote. Então assim, mais um motivo para ele ser um bom pai, porque às vezes nós temos pais aí fora no mundo que acabam não sendo referência para os filhos, mas quando a gente é temente a Deus, a gente tem que ser referência para os nossos filhos, porque nós somos tementes a Deus. Ele também era temente a Deus. Eu estou falando mais para o lado de pai, porque ele tem a figura masculina, mas também podemos incorporar as mulheres, mães, também são exemplo para os filhos. Muitas vezes a mãe é mais exemplo que o pai, porque o pai às vezes está um pouco perdido na caminhada e a mãe consegue dar uma puxada. Muitos estudos falam que a mulher amadurece primeiro que o homem. Muitos homens hoje em dia ainda não conseguiram se amadurecer, são pais de famílias, mas ainda não amadureceram. E a mulher, ela amadurece primeiro e ela acaba puxando o marido para a terra, né? Se a Michele não me amarrar, de vez em quando eu dou uma voada, dou uma navegadinha aí ela vem, volta para a terra que você está querendo voar demais. Mas é dessa forma. Ele era a boca de Deus na terra. Por que Eucana leva o menino para servir lá? Porque Eli tinha profetizado lá atrás para Ana que ela ia dar um filho, e ela prometeu, se viesse, ela entregaria, o meu filho vai vir, eu vou entregar para ele servir ao Senhor no tabernáculo contigo. Então ele era a boca de Deus. Tinha tudo para ser um bom pai, gente? Tinha, não tinha? Tinha tudo para se acordar para a vida, não deixar a banda voar e corrigir as situações dele? Tinha. No capítulo 3, versículo 8 e 9, mais uma qualidade para Eli. O Senhor tomou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel, se levante. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamastes? Então entendeu Eli que era o Senhor Deus chamando ele. Então Eli era sensível à voz de Deus. Mais uma qualidade para Eli. Ele era sensível à voz de Deus. Ele tinha tudo para dar certo. E outra que eu falei lá atrás, ele era um líder estável no cargo. Ele não tinha preocupação de ser mandado embora. Foi Deus que tinha escolhido ele. Ele tinha tudo para estar tranquilo, cuidar do povo e cuidar da casa. Cuidar do povo e cuidar dos filhos, direcionar. A palavra de Deus fala que nós devemos ensinar os nossos filhos ao caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não se desviam, mas permaneçam. Quantas jovens estão se perdendo? A gente olha na televisão, a gente olha em notícias, jovens se perdendo para as drogas, para a prostituição, se perdendo para a internet, se perdendo para o WhatsApp, Facebook, Instagram, vendo coisas erradas, e às vezes o pai e a mãe não têm coragem de ir lá e falar: o que você está vendo aí? De querer participar com o filho. E também os filhos de Eli tinham tudo para dar certo. O pai era crente, o pai era experiente. Eles nasceram num ambiente sacerdotal. Os filhos de Eli, eles tinham herança sacerdotal. Eles nasceram já como sacerdotes. Era a promessa de Deus. Era a promessa. E eles eram sacerdotes do Senhor. Mas eles eram sacerdotes profanos. No capítulo 2, versículo 12, filhos de Eli, filhos de Belial.
Algumas traduções vai estar falando que eles eram filhos de demônios. Não conheciam o Senhor. Eles eram incrédulos, blasfemos, só se importavam com eles mesmos. Imagina alguém se vindo na igreja, gente, dessa forma, levando o povo para conhecer a Deus, mas a vida dele está toda destruída. Imagina uma pessoa ajudando na casa de Deus, da forma que os dois ajudavam. Será que Deus recebia o sacrifício dos dois? E voltando para Eli, agora nós vamos para... Falei as qualidades que tinha tudo para dar certo. Agora a gente vai falar os erros que Eli cometeu. Ele era um pai ausente. Capítulo 4, versículo 18 fala que ele ficava tomando conta do povo, mas não tomava conta de nada dele mesmo, ó. Ele governou o povo por 40 anos. Imagina, ele 40 anos sendo ausente na vida daqueles filhos. 40 anos sem ver o que os filhos dele faziam. 40 anos os filhos fazendo tudo errado. E ele fingindo que não enxergava. Porque a gente vai ver que ele também era conivente, porque ele sabia tudo aquilo que os filhos faziam. No capítulo 2, versículo 23, 24, fala isso aí, ó. Então ele lhes disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor. Ele sabia que os filhos cometiam essas coisas ruins. Aí às vezes a gente recebe uma reclamação da escola. Vem a reclamação da escola no caderninho do nosso filho lá. A gente logo fala: essa professora está doida? Meu filho é uma bênção, não faz nada disso não. Eu vou lá. E aí chega lá, quer quebrar tudo na escola. Porque o nosso filho é santo. Não pode ser assim. Ele muitas vezes tinha essa postura. Chegava para ele a reclamação, ele: peraí, não vem falar mal do meu filho não. Eles não são assim não, eles são bênção. E a gente não para pensar: o que está acontecendo? Por que meu filho está agindo daquela forma? Eu já contei para algumas pessoas, quando o Arthur tinha 2 anos, 2 aninhos, pequenininho, tem 9 agora, tinha um filho de um pastor, 1 ano mais velho. Meu sogro e minha sogra estão ali, Michele está lá em cima. Quem quiser depois perguntar mais sobre essa história, pode perguntar. O menino não podia ver o Arthur, que lavava a mão. Era couro mesmo, o menino dava couro no Arthur. E o Arthur chegava e falava comigo e com o vô dele: papai, vovô fulano me bateu. E a gente falava: não bate não, vamos falar com o pai dele. E aí foi 1, foi 2, 3, e eu chegava no pai: pastor, está acontecendo isso, isso. O que o fulano está vendo na televisão, pastor? O que ele está vendo nesse celular? Por que ele está violento dessa forma? Vai chegar uma hora que o Arthur vai descontar. Não é certo, mas vai chegar uma hora que vai descontar. E vira e mexe, o couro entrava, gente. De pegar mão de pedra e tampar no Arthur. Vocês veem a gravidade. Até que um dia, eu peguei e falei: Arthur, se ele te bater, você pode descontar. Estou certo? Não. Mas não tinha, se não fizesse, não ia parar nunca. Ué. Arthur ia viver a vida inteira apanhando. E aí uma terça-feira de culto, eu lá atrás, na igreja, lá atrás, no final da igreja, e eu estou vendo eles brincando lá na frente. E minha sogra do lado do altar, conversando com o pastor da igreja, e aí eu vejo os dois se engalfinhar, o menino dá azar e cai por baixo. Aí, meu filho, o Arthur tinha a mãozinha bem pesadinha, foi 2 socos na cabeça dele. E saiu correndo e veio para o meu lado. Aí minha sogra viu aquilo e falou: acorde, tira. E eu quietinho lá atrás, virei até o rosto assim, né? Falei: pai, não está vendo nada. E ele veio em mim, me abraçou: pai, ganhei a luta, resolvi meu problema, com 2 anos. Com 2 anos. Você lembra disso, Marli? Com 2 anos. Aí eu: fica quieto, senta, eu não sei de nada. Gente, eu sei que não é certo, mas a gente sempre educou ele a não bater em ninguém, a não descontar, a não bater, a falar com os pais.
falar com os professores. Mas se ele não fizesse aquilo, ele ia ser saco de pancada daquele menino e nunca ia resolver a vida dele. Eu ensinei o certo? Não, ensinei o errado. Estou aqui confessando aqui. Mas se ele não faz isso, como é que ia ser? E a preocupação minha não era só do Arthur apanhar. Era um menino, como é que ia crescer aquele menino? Filho de um pastor que era para ser referência. Líder, era para ser referência. Estava crescendo totalmente desgovernada a vida dele. E os filhos de Eli, eles foram crescendo dessa forma, vendo o pai ser conivente com a situação. O pai sabia do que os filhos faziam. No versículo 27 até o 34, veio um profeta anônimo, enviado por Deus, sem conhecer ninguém. Você pode ler depois. Um profeta anônimo, sem conhecer ninguém, e ele fala de todos os maus que os filhos de Eli faziam. No versículo 29, olha só, aí ele fala assim com eles, assim, ó, fala com Eli, porque pisai os pés, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizesseis na minha morada, porque honrais teus filhos mais do que a mim, para tu eles vos engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. É o profeta falando com Eli, é Deus falando com Eli ali. Você está dando mais credibilidade aos teus filhos do que para mim. Você dá mais importância aos teus filhos do que para mim. Filhos são herança, são bênção. A gente tem que cuidar deles como bênção, como herança. A gente não pode deixar que isso se torne maldição. Mas para não deixar tornar maldição, corrija os filhos. Mostre a eles quando eles acertam, quando eles erram. Isso é importante. O maior erro do pai é tudo que o filho faz é bonitinho. Às vezes a gente vê vídeo de criança de 2, 3 anos rebolando até o chão. Ah, que lindo, olha que bonitinha ela rebolando até o chão. Como que vai ser essa menina quando crescer? E aí o pai e a mãe vai falar, minha filha, não sei onde eu errei. Peraí. Não sabe? Vê os vídeos aí da internet aí. Antigamente os pais pediam os filhos para acender cigarro no fogão. Com certeza o menino vai virar na frente fumante. Botava o dedo na cerveja e botava na boca da criança. Quem já viu isso aqui? Só eu? Tinha isso, gente. Tinha isso. Vai lá, acende meu cigarro para mim, no fogão lá. A criança ia toda, até botava na orelha aqui, ó, que viu o pai colocando. É o exemplo. É o exemplo. A gente é exemplo para os nossos filhos. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 10 anos. Eu nunca vi os dois brigar, eu não sabia nem, até hoje, depois a gente fica velho, a mãe conta, né? Mas eu não sabia o porquê que tinham separado, porque eu achava que eles viviam bem. E eu tento, eu e a Michele, não brigar perto do Arthur, porque é referência. Se o filho vê o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai, o que vai ser lá na frente? O que vai ser? Tem um grande amigo meu que ele gostava de lavar a mulher dele. E a menina crescendo, vendo aquilo. Eu chamei ele e falei, você quer que a sua filha aceite apanhar dos namorados, dos maridos dela? Não, então para de bater na mãe dela, senão ela vai achar que é normal. Ela vai achar que é normal. Meu pai bate na minha mãe, eu posso apanhar do meu marido. A partir daquele dia ele foi perceber, a menina crescendo, virando mocinha, se alguém encostar nela, mas você batia na filha do seu sogro. Então não é assim, é exemplo. Nós temos que entender que os nossos filhos são os nossos espelhos, eles vão olhar para nós como referência. E quando os filhos de Eli olhavam para ele e falavam assim, meu pai é conivente com aquilo que eu faço. A palavra mais para frente fala que Eli desfrutava daquilo que os filhos pegavam. No versículo 29 fala que Eli engordou de tanto comer o sacrifício que era para Deus. Um dos israelitas que estavam levando o sacrifício, falou, rapaz, deixa a gordura, nas minhas palavras, tá gente? Deixa a gordura queimar primeiro. Por que a gordura queimar? Porque em Levítico, a palavra fala que a gordura é do Senhor. Depois você faz o que você quiser com a carne, mas a gordura é do Senhor. Aí o moço do sacerdote fala, não, eu quero tudo, se não for eu vou tomar. Eles não tinham temor de Deus. Eles não queriam saber se era para Deus, se era para João, se era para Joaquim, se era para José. Eles queriam, era para eles.
E nós temos que colocar limites. Limites mesmo. Não estou aqui falando sobre você pegar seu filho, amarrar ele, colocar. Não, seu filho tem que saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Se ele vai obedecer, aí é outros 500. Mas ele tem que saber quando ele acerta e quando ele erra. Quando ele está fazendo bem, quando ele está fazendo mal. Não podemos nos calar. E já estou terminando. A parte que mais me preocupa, gente. A parte que mais me preocupa está no capítulo 13, 3, versículo 18. Deixa eu ver. É isso mesmo. Capítulo 3, versículo 18. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem parecer. Sabe o que isso me preocupa, gente? Que Eli lavou as mãos. Ele falou: eu não aguento mais. Ele não olhou para Deus e falou: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu líder, eu conduzo o teu povo, não faça isso, tem piedade dos meus filhos. Ele aceitou. Ele não chegou nos filhos dele: olha aqui, ó, parem, vocês vão morrer. Deus mandou Samuel, mandou um profeta anônimo, mandou o povo falar: vocês vão morrer, parem com isso. Pegava os meninos, corrigia, sentava. Não, ele era, infelizmente, é forte, mas era um frouxo. Era um frouxo. E hoje a gente vê muitos filhos passando por cima dos pais. A loucura dos filhos está pegando nos pais. Está passando por cima, porque às vezes os pais estão cansados. Não aguento mais chamar a atenção desse menino, esse menino não para. Aí começa hiperativo, IP não sei o que lá, IPDD, um monte de sigla aí que tem para inventar que é uma doença. É uma doença? É. Mas na minha época curava com espada de... aquelas negócios lá, fala espada de São Jorge. Aqui como é que é o nome daquele negócio? Uma flor verde. Como é que é o nome daquilo? É espada de São Jorge, né, Marli? Você batia nas crianças, eu lembro, né? Batia não, né, Marli? Cipó, aí cipó. Chinelo. Curava isso. Não estou falando, gente, que precisa de médico. Tem que ter, tem que ir, tem que ter acompanhamento. Eu não estou aqui passando por cima de nada, não. Mas, gente, a gente tem que ficar atento. Se é o psicólogo que vai ajudar, vá no psicólogo. Se é o chinelo que vai resolver, vá no chinelo. Mas precisa ter o domínio dos filhos. Precisa saber o que eles veem na internet. Quanto tempo a gente ganha sentado com eles, deitado com eles, abraçado? Quanto tempo por dia vocês ganham, nós ganhamos, falando com os nossos filhos? Vendo o mesmo programa, assistindo um filme, não vendo nada. É isso que acontece. Nós temos que ficar atento nisso. A internet está aí para destruir eles, não é outra coisa. O inimigo está aqui para roubar, matar e destruir. Ele não tem outra a fazer, não, é só isso. Quanto mais ele destrói, mais ele ganha. Mas ele ganha como? Mais pessoas vão para o inferno com ele. E nós, como pais e mães, eu estou vendo aqui, a maioria são pessoas de tomar conta de casa. Sacerdotes e sacerdotas, não sei nem se existe. Sacerdotisas, obrigado, pastora. Bom que a pastora fica ligada e ajuda a gente. Sacerdotisas do lar, de casa, família. Todos nós temos a responsabilidade de saber o que os nossos filhos veem, de saber com quem eles falam, de saber onde eles andam. Pode tá morando na minha casa? Não tem idade, não. Eu quero que me fale aonde está. Eu aprendi com meu sogro: o dia que você sair de casa e começar a se sustentar, aí você não precisa de me dar satisfação de nada. Aprendi com ele, está ali, ó. Ele está ali. E é dessa forma. Nós temos que ser referência e ter exemplo e ter credibilidade para cobrar. Porque Eli não tinha mais. Imagine Eli chegando nos filhos dele cobrando. Vocês estão errados. Pai, peraí, o senhor come com a gente. O senhor come com a gente. Você lembra aquela gordurinha de ontem? É desse negócio que a gente faz aí, ó. Então nós temos que ser exemplo. Chegar no filho e falar: você não pode mentir. E o filho não olhar para você: mas você mentiu ontem. Uma coisinha besta, gente. Eu costumo falar sempre. Quando alguém liga para você e você fala com seu filho assim: fala que eu não estou em casa. Olha que besteira.
A palavra fala que as pedras menores que nos derrubam, né? Uma pedrinha pequenininha. Ah, fala que eu não estou em casa, não. Ah, peraí, você está em casa, pai. Eu vou falar mentira. Aí na hora que ele mente, você fala, não pode mentir. Ah, mas eu para o Senhor posso mentir, né? Quando é para o Senhor, eu posso. Então, gente, é isso que Deus tem para nós. Que nós possamos ser grandes homens e mulheres e ser um sucesso como pais e mães dentro do nosso lar. Sermos referência, que as pessoas olhem para nós e falem assim, nossa, que bênção é aquela família. Tanto como pai, como mãe, como filho, como irmão, como marido, como mulher. Porque nós somos crentes, nós somos tementes a Deus, nós somos íntegros, nós desviamos do mal, nós somos líder dentro de casa, muitas vezes nós somos líder na igreja, muitas vezes nós somos líder dentro do nosso prédio. Líder como? Em oração. Sou o único crente do meu bloco. Eu já sou um líder espiritual. Eu já sou uma pessoa que as pessoas olham como referência. Minha casa é luz. As outras casas podem ser até trevas, mas a minha é luz. Às vezes, um filho tem mais respeito por um tio do que pelo próprio pai, porque ele vê referência naquele tio. Ele vê referência naquele homem, naquela mulher, e o pai chega em casa, só faz coisa errada, e aí ele não consegue ter referência. Graças a Deus, né? Se ele tiver referência com uma pessoa errada, o que vai ser na hora que crescer? Amém, queridos? Eu queria orar por vocês, nós possamos nos despertar e não sermos falhos como Eli. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem, meu Pai, falado conosco. E hoje nós aprendemos mais um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser exemplos, meu Pai, para a nossa geração, para a geração dos nossos filhos. Nós queremos saber, meu Pai, mostrar para eles o caminho cada vez mais, Senhor. Mostrar que nós somos tementes a Deus, que nós desviamos de todo mal, que nós somos crentes, que nós somos íntegros, mas de tudo, Deus, que nós sejamos exemplo para eles como pais e mães de Deus. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor é em primeiro lugar de tudo na nossa vida, mas nós entendemos que o Senhor nos deu famílias para cuidar, para estar junto, para estar próximo dos nossos filhos, nossas esposas, maridos, irmãos, pais, mães. Nós entendemos a importância da família, Deus, em nossas vidas. Foi aonde tudo começou, foi aonde o Senhor gerou, meu Pai, a primeira família lá no Éden. Foi onde o Senhor começou o seu ministério, transformando algo em vinho, em um casamento. E nós hoje, Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos filhos, porque nós entendemos que eles são herança de Deus. E nós, meu Pai, queremos cada vez mais, Senhor, poder mostrar para eles, meu Pai, o caminho a qual eles devem andar. E que o mais importante, que eles possam entender a importância da Sua presença, a importância de temer a Ti, a importância de Te buscar, a importância de estar, meu Pai, servindo de todo o coração. Nós queremos uma geração, meu Pai, que vai vir, Deus, para modificar outras gerações, que não será interrompida pela internet, não será interrompida pelas artimanhas do inimigo, pela televisão, não será interrompida, Deus, na escola, com ideologias. Nós queremos uma geração, Senhor, que através dos nossos filhos vai vir, meu Pai, para saquear o inferno, para encher os céus, e uma geração, Deus, que vai ser exemplo para outras gerações, para os amigos no colégio. Os nossos filhos são herança, os nossos filhos são bênção. E desde já, meu Pai, eu repreendo toda e qualquer maldição que um dia foi lançada nos nossos filhos, nas nossas vidas, em gerações passadas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E eu coloco diante de Ti, meu Pai,
a vida dos nossos filhos diante de Ti, meu Pai, a vida dos nossos parentes, irmãos, maridos, mulheres, pais, mães, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a estar cada vez mais próximo de Ti, a estar cada vez mais sensível à Tua voz, em nome de Jesus, amém.